Introdução ao livro de Ageu. Os lugares de adoração são um problema, e o problema não parece ser arquitetônico. As grandes catedrais góticas que dominam o cenário de uma cidade não garantem que a adoração a Deus predomine naquela cidade. Choupanas de madeira, sem pintura, caindo aos pedaços e precariamente montada numa planície, não garante uma comunidade de santos humildes vestidos de sarja. Ao observar ao longo dos séculos o desenvolvimento dos diversificados e numerosos projetos de construção em nome de Deus, o tabernáculo no deserto, as tendas de avivamento, a catedral gótica, a capela ao lado da estrada rural, a sinagoga, o templo, a casa de encontro, a congregação em salões alugados que dão para avenidas, as catatumbas. Parece não haver conexões alguma entre as construções em si e a crença e o comportamento das pessoas que ali se reúnem. Ao observar tudo isso, não é incomum descartarmos as construções dizendo: o lugar de culto não é uma construção, são as pessoas. Ou então dizemos assim: eu prefiro adorar a Deus na grande catedral ao ar livre. Essas declarações com frequências são baseadas no seguinte princípio bíblico: o Deus que fez o universo não habita em santuários padronizados feitos pelo homem. Com isso, espera-se encerrar a discussão. Deus não habita em construções e acabou. É isso que dizemos com muita frequência. Mas então aparece Ageu, que não pode ser ignorado, claro. Ageu foi honrado com o título de profeta, por isso precisamos levá-lo a sério. Sua única missão, cumprida num período de 3 meses e meio, foi chamar a atenção do povo para a reconstrução do templo de Deus. O mesmo que tinha sido destruído por ordem de Deus apenas 70 anos antes. Comparando os grandes profetas que pregaram o arrependimento e a salvação, a mensagem de Ageu não soa muito espiritual. Mas na economia divina, talvez não seja sábio classificar nosso trabalho como menos ou mais espiritual. Não somos anjos. Habitamos um espaço físico, materiais, tijolo, argamassa, tábuas e pregos. Essas coisas nos mantêm com os pés no chão e conectado ao mundo habitual que necessariamente vivemos nossas crenças fora do comum. Ageu nos lembra que a época de reformar o prédio em que adoramos é um ato de obediência, tão importante quanto a oração feita nesse local de adoração. Alguns milhares de judeus retornaram para a terra prometida, cheios de esperanças. Ageu estava entre eles. Talvez tenha nascido no exílio ou foi um sobrevivente da destruição do país. Tendo, portanto, os seus 70 anos de idade, quando profetizou, ele deixou apenas 4 mensagens em alguns meses, mas o povo seguiu o que ele pregou. Os exilados que retornaram trataram logo de lançar as fundações para o novo templo. Mas 18 anos se passaram e nenhum templo. O que estava distraindo? Eles
acharam que antes disso eles tinham de alimentar a família, construir casas para eles, pois a Pérsia tinha saído em guerra com o Egito e marchava com o seu exército atrás da Palestina. As tropas consumiram recursos locais e fizeram os preços subir. Além disso, os judeus estavam em constante disputa com os vizinhos estrangeiros. E essas preocupações pareciam bem mais importantes do que construir um lugar para adorar a Deus. Afinal, Deus não parecia estar cuidando direito do seu povo. A colheita anterior havia sido muito fraca. O contexto desse acontecimento foi em 520 a.C. O rei Cresso, que deu origem à expressão rico como Cresso, governou a região que hoje é a Turquia. Sua riqueza provinha das minas de ouro. A lenda diz que Solon, que reformou as leis de Atenas, o visitou. E Cresso exibiu a sua riqueza e perguntou a Solon se ele não era o homem mais feliz que Solon já havia encontrado. Solon respondeu: não considero nenhum homem feliz até a sua morte. Mais tarde, Ciro da Pérsia, o rei que permitiu aos judeus exilados retornar a Jerusalém, ameaçou atacar o reino de Cresso. Este perguntou ao oráculo grego de Delfo, se devia lutar ou render-se. O oráculo respondeu: se Cresso for à guerra, destruirá um grande império. Então Cresso foi para o campo de batalha e Ciro derrotou, e o império de Cresso deixou de existir. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro do profeta Ageu, contida na Bíblia, a Mensagem.